Olá, irmãos amados, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário você vai estar acompanhando essa última lição do nosso curso de consolidação. Para você que não me conhece ainda, me chamo Abraão Alves, caminho com o nosso pastor Paulo Messias, sou líder e louvo a Deus pela sua vida e pelo privilégio que o Senhor está me dando de poder estar compartilhando com você essa última lição do nosso curso de consolidação. Deus te abençoe ricamente. Mas antes de começarmos, queria fazer uma breve oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, te apresento, Senhor, esse momento que nós vamos compartilhar algo poderoso da tua palavra. Que a tua palavra que é vida, Senhor, enche o coração de cada um daqueles que estão acompanhando esse vídeo agora nesse momento. Senhor, ministra as tuas verdades, Senhor, à mente e ao coração de cada um, para que possam viver e desfrutar de uma vida como vencedor, porque foi para isso que Cristo veio e se entregou lá na cruz, para que hoje eu e todos aqueles que o receberam vivam uma vida vitoriosa. A vitória já nos é dada, Pai, e eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A 10ª lição e última, fechando com chave de ouro. Glória a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando, que tem tido esse encargo, esse empenho de buscar cada vez mais do Senhor. Você já está vivendo uma vida de vitória. O tema é Eu Sou Vencedor. Deus nos criou para reinar, para vivermos uma vida como reis. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem são esses reis? Quem são esses senhores? Você pode repetir comigo? Eu. Sim, você. O Senhor te chamou para isso. E hoje eu quero compartilhar aqui com você a respeito. Pensa da seguinte forma. Se você é um empresário, a vontade de Deus é que você seja o quê? Bem-sucedido. Que você prospere nos seus negócios, naquilo que você está empreendendo. Se você é um estudante, Deus quer que você seja um destaque. Que você seja tomado com muita sabedoria, inteligência, que você tenha conhecimento, que você tenha uma capacidade de absorver aquilo que está sendo ensinado, que você seja uma pessoa que tenha luz, glória de Deus em tudo que você fizer, que você seja alguém próspero, que cresça cada vez mais, porque você está destinado a reinar em vida, reinar sobre circunstâncias. Não estou falando um clichê de um livro de autoajuda e nem estou querendo impressioná-lo com alguma frase de efeito. Estou apenas afirmando que o Senhor declarou na sua palavra há milhares de anos. Vamos ver o que o Senhor nos disse. Está lá em Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem? Jesus Cristo. Romanos 5, verso 17. O poder para reinar não depende da sua ascendência familiar, capacidade intelectual, aparência ou conta bancária. O poder para reinar está completamente baseado em Jesus e na sua obra, naquilo que ele conquistou. O segredo para reinar em vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Se você está vivendo uma vida de fracasso, sendo constantemente derrotado pelo pecado, pela culpa, pela condenação, debatendo-se constantemente em ansiedade, perda financeira e relacionamentos destruídos, então você não está vivendo a vida que Deus planejou para nós. A palavra de Deus claramente diz que você está destinado a reinar em vida. Você pode ter domínio sobre todos os desafios e circunstâncias. Chega de viver debaixo de opressão, chega de ser pisoteado, chega de viver muitas das vezes como um escravo, sendo subjugado por muitas circunstâncias. O Senhor te chamou para reinar. Somos desafiados a receber e não a conquistar. Uma das verdades mais extraordinárias da palavra de Deus é que as coisas de Deus são recebidas, não são conquistadas. Sei que muitas das vezes tem aquele pensamento, eu vou alcançar minha vitória, eu vou buscar a minha conquista, eu vou conquistar. Da forma correta de se falar não é essa. O Senhor já conquistou e tudo que Ele conquistou nos é dado por meio da graça.
Envolve algum esforço, Abraão? Sim. Você acreditar e tomar posse de algo vai envolver uma disposição, vai envolver uma atitude, vai envolver uma ação, uma resposta da sua parte. Mas quando você faz isso, você está fazendo ciente de que Jesus já conquistou e que agora está disponível para você. Você pode trilhar o caminho, tomando posse, crendo e buscando, porque lá na frente não é uma decepção, não é uma incerteza, não é uma insegurança, não é um quem sabe, um talvez. Não. O que está lá na frente já é a vitória, já é a conquista, já é a realização dos planos, já é aquilo que o Senhor prometeu. Mas basta você crer, buscar, acreditar. A condição principal é recebermos. O homem pensa que para que Deus o abençoe, ele precisa merecer, ser digno do favor e da bênção por seus próprios esforços. Esta, no entanto, não é a maneira de Deus agir. Ele não disse que se conquistássemos a graça por meio da nossa justiça própria, então poderíamos reinar em vida. Não foi isso que o Senhor disse. Mas em vez disso, ele prometeu que se recebêssemos a abundância da graça e o dom da justiça, o que é isso aqui? É uma graça que vai além daquilo que nós necessitamos. É uma graça que superabunda, que transborda, que vai além da nossa capacidade, além daquilo que a gente consegue idealizar, que vai além daquilo que as nossas forças conseguem fazer, que vai além de toda a nossa capacidade. Essa é uma graça. E o dom da justiça. Que dom da justiça é esse? É aquilo que nos é dado também. Dom, um presente. Não é algo que eu tive que fazer para poder conquistar, para assim então estar qualificado a receber. Não, não, não. É graça. E assim reinamos em vida. Infelizmente, muitos não vivem nessa realidade porque simplesmente não conseguem receber. Vivemos num mundo onde somos desafiados a fazer conquistas, sempre confiando em nossos próprios esforços. Esse é um mundo que vive com base no meritocracismo. O que é isso? Você só pode receber se você fizer. É uma mentalidade que vem se impregnando na nossa mente desde quando nascemos. Pais ensinam que para você receber algo, você tem que se comportar bem. Para você merecer qualquer coisa, você tem que fazer por onde. E muitos, quando vêm para Jesus, quando são alcançados para o Senhor, mantêm essa mentalidade, que eu te confesso, não é fácil vencê-la, porque é algo que está assim impregnado. Mas pouco a pouco, com a palavra do Senhor, essas coisas vão sendo desfeitas, esses enganos, essa forma de acreditar. E Deus vai nos mostrando que é pela graça. No nosso esforço a gente não consegue. Na verdade, até podemos conseguir alguma coisa, mas para com Deus isso não vale de nada, de nada. Por isso, para viver uma vida vitoriosa, não vai depender do quanto eu sou forte, do quanto eu sou disciplinado, do quanto eu sou dedicado, do quanto eu sou fiel. Não, 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 não. Viver uma vida vitoriosa depende do quanto você crê que o Senhor já venceu. Depende do quanto você acredita que o Espírito Santo te capacita. Do quanto você crê que Ele é a sua força. Mas para isso você precisa reconhecer que você não é capaz. Porque se você acredita que você pode, você vai caminhar pelas suas forças. E amanhã ou depois você vai se deparar com uma frustração. Mas se você entende que você não pode, que em você não tem força, que em você não tem nenhuma capacidade, mas confia que tem alguém que tem essa capacidade e já te deu. E esse alguém é quem te fortalece. Esse alguém é quem te dá ânimo, vigor, disposição, fé. Aí você vai conseguir viver uma vida vitoriosa. Aí sim você vai conseguir desfrutar da promessa, crendo que ela já te foi dada por Cristo. Lá na cruz ele conquistou. Essa conquista não sou eu quem a conquisto. Não sou eu na minha força que vou lá e vou lutar e vou fazer e tal. Não, 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 não. É Jesus. Somente, unicamente Ele. Amém? Vamos avançar. Em vez de dependerem da graça de Deus e seu favor para que a bênção flua, os crentes dependem dos seus próprios esforços para tentar merecer a bênção de Deus.
mas não podem receber a benção de Deus com base no seu próprio desempenho. São pessoas elas são baseadas inteiramente na graça de Deus. É extraordinário, mas só será bênção se você não a merecer. Desista de merecer a bênção. Não há nada que você possa fazer para merecer a bênção de Deus. Pare de tentar adquirir e comece a receber o favor, a cura e todas as bênçãos que o Senhor conquistou lá na cruz. Há mais de 2000 anos, Ele disse, está consumado, está feito, está completo, a obra foi concluída. E tudo o que precisamos para reinar em vida já foi alcançado lá na cruz, já foi conquistado lá na cruz. Então a obra consumada do Senhor não precisa ficar pedindo perdão, o sangue de Jesus já nos limpou de uma vez por todas. Hebreus 10, verso 12 ao 14 diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quando você recebeu Jesus em sua vida, você foi aperfeiçoado para sempre. É exatamente o que declara a palavra de Deus. Mas aí você pode se questionar, como que eu sou aperfeiçoado? Porque eu ainda encontro em mim muitas falhas, muitas debilidades, muitas coisas que eu mesmo consigo perceber. As pessoas nem precisam chegar comigo e me apontar essas coisas. Do ponto de vista do Senhor, lembre-se, está consumado. Diariamente, uma obra que foi consumada, o efeito dela vem se expressando na minha vida. Diariamente, de glória em glória, você está sendo transformado. O Senhor já te enxerga como uma obra concluída, não como uma obra inacabada, não como uma obra por fazer, mas sim como uma obra completa, perfeita, construída. E você precisa crer nessa verdade, porque quando você crê e se apega a ela, automaticamente você está tomando posse de uma graça, de um favor que já te foi dado. A sua vida ela se torna leve, você caminha com o Senhor no descanso, sem preocupações, se você vai dar conta, se você vai conseguir, mas confiado sempre de que tem alguém que pode, que consegue. Esse está fazendo por você e em você uma obra. Amém? A abundância da graça do Senhor, tudo que nós precisamos. Há uma verdade que um tempo atrás ela foi mencionada. A velha aliança, a velha maneira de Deus tratar com a humanidade. Muitos tentaram e buscaram se relacionar com o Senhor, baseado num código de conduta, a lei, que envolvia muitas restrições. Deus permitiu que isso fosse dado ao homem, para que ele percebesse a sua incapacidade. Mas, na verdade, o desejo do Senhor é que nós caminhássemos com Ele num outro tipo de relacionamento, muito mais elevado, perfeito, que era o relacionamento da nova aliança. Essa nova aliança ela foi estabelecida por meio de Jesus Cristo. Por Ele, hoje, nós vivemos de uma maneira diferente do que foi naqueles tempos antigos. Essa nova aliança, o tempo da graça. Hoje nós somos abençoados. Hoje nós somos supridos. Hoje nós somos favorecidos. Hoje nós recebemos tudo que não conseguimos alcançar. Tudo que não conseguimos merecer. Você está debaixo de qual aliança? Da antiga, do favor merecido, tentar caminhar no seu próprio esforço para poder alcançar, ou da nova aliança, que alguém já conquistou, alguém já alcançou e te coloca nela para caminhar, para viver desfrutando dos benefícios dela. Se você acredita que a sua bênção depende de cumprir condições da lei, então você ainda está debaixo de lei, debaixo da antiga aliança. E as boas novas do Evangelho ainda não chegaram a você. A graça é o Evangelho e o Evangelho é uma pessoa, Cristo. Graça não é teologia, não é uma doutrina, graça é Cristo. Receber a abundância da graça é receber a abundância de Cristo. Só temos a graça porque cremos em Cristo. A graça veio com Cristo, porque Ele próprio é a graça que se fez gente.
Cristo é a graça, é a verdade. Se conhecemos a verdade, que é a graça, então somos libertos. João 1, verso 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todas as vezes que falo sobre perdão de pecados, as pessoas dizem que é uma mensagem muito simples. Acreditam que falar sobre perdão é algo para ser ministrado para ímpios, pessoas que precisam ser evangelizados, que precisam aceitar, receber Jesus em suas vidas. Mas, na verdade, falar de perdão é algo que nós necessitamos constantemente, porque o perdão nos mostra que já foi pago. Tira da nossa mente, do nosso subconsciente, a ideia de que estamos devendo a Deus, a ideia de que há uma pendência, de que há algo a ser feito para a gente poder receber o que Deus tem para nós. A verdade é que Cristo lá na cruz já pagou tudo. Todo escrito de dívida da humanidade foi cravado na cruz. Mas essa verdade ela só pode se manifestar na minha vida e na sua, se você tomar posse dela de fato, como uma verdade, e vivê-la como uma realidade. Quando você pega essa verdade e toma ela como uma realidade para a sua vida, os seus pensamentos mudam. A sua ideia a respeito de Deus muda. A sua alma se torna leve, livre de fardos, livre de demandas que você vai ter que cumprir diante do Senhor. Agora você vai poder caminhar crendo que nada depende de você, que o Senhor fez e que Ele continua fazendo coisas novas para a sua vida. Não depende de quem você é, do que você fez, mas unicamente daquele que conquistou e que deu isso. Amém? O dom da justiça, ele é um presente do Senhor. A nossa justiça, ela é um dom de Deus. Você foi feito para ser tão justo como Jesus. Não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele e em sua obra consumada na cruz. Não há nada que você possa fazer para Deus amá-lo mais e também para Deus amá-lo menos. Eu sei que se for te perguntar, no dia em que você se comportou mal, qual que é a sua opinião a respeito do que Deus pensa de você? O que você me diria? Nesse dia provavelmente você iria titubear, se fosse bem franco, bem sincero na sua resposta. Mas a verdade é que o amor de Deus, a maneira como Ele te vê, o sentimento que Ele carrega por mim e por você, não muda. Há filhos que podem dar mais prazer ao Pai, mas ainda assim se permanecem filhos. E o amor do Pai não muda para com eles. Assim é o nosso Pai, o nosso Deus. E tudo que você fizer não vai diminuir o amor dele. Tudo que você fizer para tentar agradá-lo não vai aumentar o amor de Deus por você. Deus vai manter o mesmo amor, os mesmos pensamentos, o mesmo desejo de te abençoar, de cuidar de você, de te suprir em todas as coisas, de te mostrar hoje a realidade da nova aliança, de te convencer da nova natureza em que você hoje é, porque Jesus mudou a sua natureza. Antes você tinha uma natureza de homem caído, hoje uma natureza santa se faz na sua vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. Vamos avançar um pouco mais. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação e acusação. Nunca podemos reinar se vivermos debaixo de culpa. Simplesmente não temos fé quando estamos debaixo de condenação. A razão por que muitos crentes vivem uma vida de derrota é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Às vezes passa aquele pensamento, parece que Deus ele tem os seus. Deus faz acepção de pessoas. Eu escolho João, mas não quero José. Eu escolho a Maria, mas rejeito a Ana. Na verdade, não é assim. Todos aqueles que receberam, a palavra de Deus diz que o poder para sermos feitos filhos de Deus nos foi dado. Mas você crê de fato que você é filho? Você crê de fato que você pode desfrutar de tudo que um filho pode desfrutar? Você acredita de fato que tudo que Jesus conquistou na cruz é para você? Ou você se considera assim, não, eu acho que algumas coisas são para aqueles que oram mais, outras são para aqueles que são pastores,
outras são para aqueles que jejuam mais, que se demonstram ser mais santos. Não, não, não. Não é assim. São para todos os filhos. Se você acredita nessa verdade e reconhece que você é justo perante o Senhor, não pelo que você fez, pelo que você faz ou pelo que você tenta fazer, mas sim porque Jesus conquistou, porque Jesus te deu a justiça, a dignidade, o poder. Se você acredita nessa verdade, você vai reinar em todas as coisas. Mentiras serão desfeitas na sua mente. Talvez pensamentos que te ocorriam como cadeias que te prendiam diante de desafios, de circunstâncias. Você não conseguia acreditar. Você não se imaginava vivendo uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida alegre, abundante. Essas coisas são destruídas quando você toma posse dessa verdade de que o Senhor te fez filho. Essa é um dos pontos chaves do Evangelho. É saber que hoje você não vive na condição em que você vivia antes, como pecador, como ímpio, mas que o Senhor veio, te transformou, te deu uma nova natureza, te colocou num novo caminho. Antes você e eu vivíamos escravizados. Escravos não têm liberdade de planejar, de sonhar, de investir, empreender, alcançar coisas grandes. Mas livres sim, filhos de reis sim, porque esses herdam o reino. O reino de Deus é para mim e para você. No reino do Senhor não cabe a pobreza, no reino do Senhor não cabe a derrota, no reino do Senhor não cabe a opressão, o medo. O reino do Senhor é um reino de luz, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino de grandezas, é um reino de abundância de vida. É nesse reino que você foi colocado hoje. Mas você tem a liberdade de desfrutar cada vez mais. Quanto mais você crê, mais você se posiciona, mais você busca essa verdade para a sua vida, mais você se agarra a essa realidade e entende que não depende de você. Apenas desfrutar, crer, buscar, porque o Senhor já nos deu. Luz é dado. Por isso, não sei como têm sido os seus dias, o que você tem vivido. Constantemente, nós cristãos, filhos de Deus, passamos por lutas, dificuldades e somos desafiados a acreditar naquilo que os nossos olhos estão mostrando ou crer naquilo que a palavra de Deus diz numa realidade que muitas das vezes, naturalmente, nós não conseguimos enxergar. Diante de você são postos 2 caminhos. Você pode decidir hoje viver como um vitorioso. Por isso, meu conselho para você, e esse conselho serve para mim diariamente: levante sua cabeça, creia na graça, creia no favor de Deus, creia na abundância daquilo que Ele conquistou na cruz para você. Viva uma vida vitoriosa. E eu creio que todos nós aqui, você que está me acompanhando, vamos desfrutar de coisas grandes, extraordinárias, porque o Senhor já conquistou para mim e para você. Não depende do nosso esforço, da nossa justiça própria, do quanto nós somos bons, capazes, do quanto nós somos qualificados. Não, 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 não. Unicamente dele, porque foi ele que conquistou e está à sua disposição e à minha disposição. Amém? Quero encerrar esse momento com uma breve oração e mais uma vez te agradecer por uma resposta que você teve diante do Senhor, acompanhando essas aulas, sendo ministrado, edificado. Isso tudo são coisas que vão ficar guardadas dentro de você e você vai ver elas se manifestando através de atitudes, ações, de posicionamentos em fé. Feche seus olhos aí onde você está. Quero orar junto com você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que se mantiveram firmes, crendo no Senhor, na tua palavra, na tua verdade, que são filhos, que hoje vivem uma realidade, Senhor, de reino. Que cada vez mais, Senhor, os olhos dos meus irmãos se abram para enxergar essa realidade. Olhos espirituais que eu falo, e possam desfrutar de uma vida abundante, como diz na tua palavra, porque foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio, para nos dar vida e vida em abundância. Eu abençoo os meus irmãos e declaro que vão prosperar, crescer, romper, avançar em todas as coisas, que não conquistarão apenas
aquilo em que a mente deles consegue imaginar, mas irão além, Senhor, por causa da abundância da tua graça. Declaro que a vitória do Senhor se faz em cada área das nossas vidas. Por isso, como filhos de um rei, nós reinamos aqui nesse lugar e assim também para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.